Estamos aqui, amados, agradecidos ao Senhor sobre os cuidados dele. O Senhor cuida muito bem de cada um de nós. E o que nós queremos é estar apegados a esse Elohim a cada dia mais, buscando a sua face e procurando servi-lo melhor. Queremos estar do lado do Cordeiro. Você ter essa certeza que você combate ao lado do Cordeiro é de uma tranquilidade, de uma paz que outra vida que rejeita o Senhor e a sua palavra não terá, né? Ou eu estou combatendo ao lado do Cordeiro, ou eu estou contra ele. É realmente, como foi falado hoje pela manhã, a questão do posicionamento, né? O Senhor ele vai sempre purificando os seus, despertando, para que estejam todos sempre posicionados e no lado correto, para que em nenhum momento o maligno venha nos atingir. Mas ao lado do Cordeiro nós podemos ficar tranquilos, né? Quem está pelejando contra o Cordeiro vai se destruir. E quem está pelejando ao lado do Cordeiro, além de estar se edificando, reinará com ele para sempre. Então, meus queridos, queria continuar aqui a meditação que a gente já vem trazendo há algum tempo sobre a questão da Torá do Senhor, da sua instrução, a sua instrução que nos é dada para o nosso bem, né? Nós chegamos aqui a 17 tópicos. Como eu falei na última vez, a gente não tem condições de ficar fazendo uma revisão de todos eles, temos que avançar, mas tinha me colocado à disposição, né, no caso de alguma dificuldade, de passar os tópicos, passar os textos. Alguns irmãos pediram, nós passamos, que também não tem essa preocupação de, se for o caso, né, anotar tudo, porque eu posso passar ou pelo WhatsApp ou por e-mail, que for melhor. Então aqui eu queria continuar com os irmãos, só que eu quero voltar ao tópico 11, quando nós falamos da questão da bênção e da maldição. Porque passou aqui um texto que é de grande importância para nós, que está completamente ligado à questão da Torá, dos mandamentos do Senhor. E aí não dá para... Uma coisa que a gente tem aprendido é não correr, né? Não dá realmente para correr. Vamos devagar. Eu gostaria já de ter acabado o Taná, já ter entrado já no escrito do Shelirim, ver ali o que o Senhor Yeshua fala, os Shelirim falam, Shaul. Mas vamos devagar. Se o Senhor assim permitir, tivermos tempo, a gente vai conseguindo êxito e avançando aos poucos. Então eu queria ler aqui primeiramente Shemot, capítulo 20, a partir do versículo 3, Shemot 20, versículo 3 até o versículo 6, é um texto das 10 palavras, né? Conhecido aí como os 10 mandamentos, mas nós já aprendemos que tem vários mandamentos, né? Dentro de um mandamento que é chamado, assim nós vamos dizer, tem várias normas, várias prescrições, várias determinações, e que se deixar de atentar para uma delas se prejudica, mas atentando para todas se beneficia. E aqui diz assim: não terás outros Elohim diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Yahová, teu Elohim, sou eu zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço benevolência em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a gente não poderia passar adiante sem a gente trazer essa meditação. Aqui tem um ensinamento de grande importância, né? A primeira coisa que eu estava observando quando ele fala desta questão de visitar a maldade nos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração e fazer benevolência em milhares, é exatamente onde está encaixado este texto, né? Porque ele é um texto, ele é um ensinamento que o Senhor ele visita a maldade dos pais nos filhos, daqueles que o odeiam, que até poderia estar em outra parte, né? Estava até pensando, pô, essa parte aqui poderia estar lá em Devarim 28, né? Ali na parte de maldições,
e poderia ter sido encaixado ali. E aqui eu fiquei a pensar, né? Falei, olha, foi encaixado exatamente este ensinamento quando vai falar de idolatria, vai falar de imagem, de escultura, de se curvar, de servir a elas, né? E você vê que o dragão entregou o seu poder, né? A fera. Existe a cidade que reina sobre os reis da terra e uma mulher que está aí influenciando. E ela dá de beber do vinho da sua prostituição para todos da terra, todos os povos. Então aqui tem uma grande influência e que isso aí é também passado de pais para filhos. E nós vamos ver aqui como se livrar. Ele mesmo aqui dá a solução. E é mais uma questão que você fica assim, como se livrar da maldição, do castigo, sem a Torá do Senhor? Né? Como se livrar disto? Como se livrar desta carga? E hoje de manhã até foi falado sobre isso, né? Em Matitiarro 23, é outro texto que os irmãos devem guardar, quando fala ali dos perushim, né? Fariseus e escribas, que eles estavam ali adornando o monumento dos profetas que foram assassinados. Estavam ali cuidando, edificando os sepulcros, mas era apenas uma aparência. O Senhor não vai deixar essa aparência passar, que para os outros até passava, né? Como ele mesmo diz, olha, vocês parecem, no seu exterior, parecem justos aos olhos dos homens. Com essa atitude, né? Edificando o sepulcro dos profetas, adornando, parece que há uma preocupação, parece que há uma... como se não houvesse um consentimento com o que foi feito. Mas aí o Senhor ele vai mostrar a realidade daqueles homens. Olha, os profetas estão vindo, enviarei sábios, e vocês vão matar, vocês vão pendurar no madeiro, vocês vão perseguir, vão açoitar. Vocês vão fazer a mesma coisa que os pais de vocês fizeram, para que sobre vós caia todo o sangue, né, dos justos. E ali ele começa desde Hevel até Zerariah, ou seja, eles estavam enchendo a medida do pai deles. O pai de vocês tem uma medida, mas vocês estão enchendo esta medida e vai cair, e não se passará esta geração sem que isto ocorra. Então, por que isto, né? Por que o Senhor vai visitar esta maldade? Por quê? Vamos meditar aqui para tirarmos essas lições, a começar do versículo 3, quando ele fala, não terás outros Elohim diante de mim. Ou seja, a pessoa que já está obedecendo a este mandamento dado pelo Senhor, o versículo 4 nem existirá para ele. Ele tem Yahová como Elohim, todo o seu coração. Yahová é o centro da sua vida. Então não há espaço para ídolos, não há espaço para outros Elohim no coração dele. O versículo 4 e o 5, eles já estão ali mostrando algo externo, né? Já está exteriorizando aquilo que está no coração da pessoa, de ter outro Elohim que não é Yahová, que não o Senhor. Então já é uma coisa ali externa, mas o problema começa lá no interior. E que todo homem na Terra deveria se perguntar, né? Eu fiz aqui algumas perguntas, anotei, que os homens precisam parar para pensar nisto, né? Eles são empurrados a uma religiosidade, eles são ensinados, aquilo ali é enraizado dentro deles, e eles acham então que estão servindo ao Senhor, que estão bem. Nós vemos alguns casos de servos do Senhor que também estavam indo por esse caminho, né? Achando que estavam servindo ao Senhor, até que o Senhor, pela sinceridade, ele interveio, houve ali uma intervenção do Senhor para livrar a pessoa de se destruir. É o caso de Shaul, por exemplo, ele estava ali, olha, dura coisa de recalcitrar-te contra os aguilhões. Quem és tu? Eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Mas achando que estava com zelo. E como ajudar esse tipo de pessoa a quebrar isso dentro da pessoa, senão pela verdade? E aí, os líderes, por interesses, por falsidade, por diversos outros objetivos que eles têm, eles tiram a Torá das pessoas
Isso aí você vai ver na Escritura também o Senhor falando muito sobre isso, através dos profetas, né? Olha, eles não estão mais discernindo entre o puro e o impuro. Eles não estão mais discernindo entre o profano e aquilo que é sagrado. Está tudo misturado, porque tirou-se a Torá. E você não tem como ajudar uma pessoa sem a verdade, sem a luz da palavra do Senhor. E daí que o Senhor fala, para nós pregarmos a palavra. Vamos pregar aquilo que está escrito. Então, como ajudar? É você ver, como ter outro Elohim? É aí que eu anotei algumas perguntas. O que exerce mais influência em mim? Perguntas que a gente pode fazer para as pessoas. Existe alguma coisa que exerça mais influência em mim do que Elohim? Existe algo que tira ou substitui o lugar de Elohim em mim? Será que tem algum substituto no meu coração? Alguma coisa que deixa Elohim de lado? O que serve de embaraço no meu relacionamento com Elohim? O que me atrapalha para que eu me achegue a Ele? O que é prioridade para mim? Quais foram os objetivos traçados e por quais motivos esses objetivos foram traçados? Quais os desejos do meu coração? Qual a minha motivação? O que está motivando para que eu tome determinadas atitudes e decisões? Qual o tesouro do meu coração? Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O que tem valor para mim? Ou seja, quais os meus valores? Quando se fala na vontade do Senhor, como isso soa dentro de mim? A vontade do Senhor. Em que obra estou engajado? Em que obra estou empregando o meu ser, as minhas forças e o meu tempo? Então, são perguntas que a gente pode ajudar as pessoas, né, a pararem ali. Bom, será que existe? E como saber isso? Então, nós precisamos conhecer os mandamentos. E aí, se a pessoa estiver ali aberta, a gente pode ajudar mais. Então, deixei aqui alguns textos também, que Yeshua e Shaul, tanto Yeshua quanto Shaul, a gente poderia pegar muitos outros textos, mas eles nos ajudam quanto a isso. Né? A respeito do Senhor Yeshua, Yohanan 4,34, quando ele vai dizer, uma comida tenho para comer. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Ele vai usar o termo comida, né? Uma coisa essencial para o ser humano. Ele vai mostrar ali a verdadeira comida, o verdadeiro apetite dele. E ele vai dizer em outra passagem também, não ele, né, mas Shaul, em Filipenses 2, 4, 8, para nós termos o mesmo sentimento que houve em Yeshua, aquela passagem bastante conhecida, que ele se despoja da sua glória, vem como homem, é obediente até a morte, morte no madeiro. Então, Filipenses 2, 4 a 8. E Shaul, eu queria deixar Filipenses 3, de 7 a 8, né, quando ele vai dizer que considerou tudo como perda, por causa da excelência do conhecimento do ungido, ele considera tudo como perda, para que ele possa alcançar este conhecimento, alcançar a ressurreição. E Filipenses 3, 7 e 8, aí já é Shaul. Né? E Maasei 20, 24, também Shaul, quando ele vai dizer que em nada tenho a minha vida como preciosa, senão que complete a carreira que ele tinha recebido do Senhor Yeshua. Então são textos que a gente pode meditar depois com mais calma, mas já fica aí para os irmãos. Então, se ele não tem outro Elohim, ele está tranquilo quanto aos outros mandamentos, né? Não vai ter mandamento que vai atingi-lo, porque ele estará ali com Yehová como centro. Ele o ama de todo o coração, alma e forças. Então ele vai ter prazer nos mandamentos do Senhor. Ele vai começar a observar a questão da justiça dos mandamentos, da proteção para a vida dele, e assim por diante. Quando a gente vai agora para o versículo 4, que ele traz aí, tanto no versículo 4 quanto no versículo 5, 3 verbos importantes, também que já vai refutar a mentira maligna através da boca daqueles que não têm o conhecimento de Elohim, que o rejeitam, que o desprezam. Quando ele fala, não farás para ti imagem de escultura. Existe um verbo aí de não fazer, não tem que existir imagem de escultura. Ele vai dar detalhes. No 5 ele fala para não se encurvar e fala para também não servir. Então, se a pessoa não faz, os outros também
estão tranquilos, né? Agora, se a pessoa já faz uma imagem, já está ali demonstrando algo no coração, vai se encurvar, vai servir, vai fazer procissão, vai fazer oferenda, vai acender vela. Tudo isso o Senhor abomina. Tudo isso o Senhor diz que é para não fazer. E a pessoa que tem Yahová como seu Elohim não vai ter dificuldade quanto a isso. Ela vai pegar o texto, bom, isso aqui é o que o Senhor diz, né? Realmente eu não aprendi assim, mas eu quero aplicar isso à minha vida. E quando a pessoa recebe a palavra, as mudanças acontecem. A pessoa recebe a luz e ela vai tomar essas providências, assim como foram até com os reis da nação de Israel, né? Que muitas vezes a Torá estava até esquecida, mas como tomavam conhecimento e aquela palavra tinha uma aplicação, eles já imediatamente estavam agindo para remover os pecados, remover aquilo que desagradava o Senhor, para que a ira do Senhor não estivesse sobre a nação, sobre eles. Então as medidas eram tomadas. Então, isso tudo é importante. Aí ele vai entrar agora neste ensinamento. Né? Um ensinamento especial, vamos dizer assim, extraordinário, em que o mundo precisa se libertar disso, ter o conhecimento para escapar disso aqui. Porque muitas vezes acontecem coisas que eles nem sabem, né? Nem sabem explicar. Mas o que o Senhor fala? Ele diz, porque eu, Yahová, teu Elohim, aí ele vai repetir isso, né? Já que você está lá no versículo 3, você não tem outro Elohim, entrou em aliança comigo, ouviu as minhas palavras e disse que faria, né, conforme as minhas determinações. Então, eu, Yahová, teu Elohim, sou zeloso. Tem zelo pela sua palavra, pelo seu nome, pelo seu povo. Outras traduções falam de ciúme, né? Mas a questão é que o Senhor tem zelo pela sua palavra. Ele faz aquilo que ele falou. Bom, é com esse Elohim que eu tenho que dar. Ele tem grande cuidado, grande diligência, dedicação naquilo que ele fala, naquilo que ele faz, na aliança que ele assumiu com uma pessoa. Ele é zeloso, o que para nós é bom, né? Esse cuidado. Ele vai zelar por aquilo que ele falou. Então, bom, o Senhor é verdadeiro, então ele vai fazer isto. E aí ele vem dois ensinamentos, um de maldição e outro de bênção. Quando diz aqui que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então você vai ver aí que, bom, odiar o Senhor, não, mas eu não odeio, mas eu amo. Bom, eu tenho que saber o que é amor, porque eu posso estar odiando. A pessoa no mundo pode falar que ama o Senhor, mas pode estar odiando. E isso aqui está tendo influência nela. Veja que o ser humano, no mundo, ele já é treinado, moldado, para ele correr para buscar os seus objetivos de vida, né? Para buscar aquilo que, olha, isso aqui está na moda, agora isso aqui que é o tal, eles são, né? Houve uma coisa, houve outra, mas dificilmente tem-se aquela preocupação do retorno, de fato, para o Criador, de gerar aquele temor para que ele se livre de certas coisas que serão impedimentos, embaraços por toda a vida. Não se percebe o quão é importante se livrar desta carga para tudo na sua vida, para que tenha toda a bênção do Senhor. Tudo é aquela coisa assim de velocidade, de rapidez, a vida é uma só. E às vezes sai correndo sem atentar para aquilo que está escrito. Ela poderia se beneficiar, não, eu vou parar aqui, vou parar, eu vou orar, estar atento, bom, o que eu preciso me livrar? Qual é o ensinamento do Senhor? O que o Senhor está dizendo? Muitas pessoas do mundo, eles até diagnosticam, né? Uma das primeiras perguntas que os profissionais fazem é exatamente essa questão da família, né? Como é que era seu pai? Como é que era seu avô? Seu bisavô? Eles até podem diagnosticar porque está escrito, mas eles não têm a solução. Eles não sabem como solucionar o problema. E aí eles vão pelo saber do mundo. Deixa-se o saber do Senhor. O saber do Senhor estar aqui, revelado. Eles não têm como quebrar. É impossível para o homem natural quebrar esta maldição na vida do homem. Mas o Senhor sabe quebrar. Muitas vezes ele quebra financeiramente, né? Quebra fisicamente. Temos aí um exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela gastava tudo que tinha.
E seu estado ia de mal a pior. Então, quando você vai ver, bom, que visita é essa? Essa visita do Senhor, né? Eu anotei aqui alguns significados desta palavra, da visita, que diz aqui, visitar, né? No hebraico, castigar, punir, computar e calcular. Então, ele está computando, está calculando. Como quebrar essa dívida? E por que isso? O Senhor, ele não é Senhor misericordioso? Ele é misericordioso. Ele não é bondoso? Sim. Ele não é justo? Ele é justo. A palavra dele diz que o pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai? Sim. Então como fica? E aí você vê, fica claro que o próprio texto vai dizendo que há o quê? Há uma continuidade nessa transgressão. O filho, ele está ali mantendo a transgressão. É aquela tradição que passa, que vai passando, Keifá fala sobre isso, né? E ele não vai conseguindo se purificar. Aquilo ali está afetando ele, está influenciando ele e ele não consegue se libertar daquilo. E veja que por continuar toda esta transgressão, existe uma dívida que não foi sanada. Olha, veja, a dívida dos homens. Quando existe uma dívida com os homens, se a dívida não é paga, o que acontece? Essa dívida vai aumentando. Ih, eu esqueci de pagar. Né? E tem dívidas que... Por isso que, às vezes, a pessoa tem que ser prudente até nos seus negócios, né, que vai fazer. Vai puxar certidões, vai procurar fazer uma investigação para que ela não venha herdar uma dívida que acompanha a coisa, né? Isso tem lá no direito chamado de propter hand. A dívida que acompanha a coisa. Ah, não sabia, mas tinha que saber. Agora, o seu bem pode ser até penhorado por causa de uma dívida lá no passado. Então, a pessoa tem que buscar o conhecimento. Se ela não buscar o conhecimento, ela vai ter prejuízos. Essa dívida ela é paga através do Senhor Yeshua. Mas se a pessoa não se une ao Senhor Yeshua, não se curva diante dele, não se humilha diante dele, essa dívida está paga? Não. E aí vai, olha que o Senhor faz o cômputo, o Senhor faz o cálculo. No mundo tem multas, juros, correção monetária. E no Senhor existe esse acúmulo de pecados que é gravíssimo. E que o Senhor alerta sobre isto. Então, veja, mas eu só venero. Aí começam ali as frases de efeito, eu só venero. Bom, mas o Senhor manda até que eu venha treinar o menino, moldar, ensinar, para que ele confesse e ele também não se apegue a isso. Vamos ensinar a palavra. Não, mas aí deixa ele crescer. Para os filhos de Elohim, deixa crescer, para depois a pessoa tomar a decisão, não é verdade? Eles estão ali no orgulho deles. Meu filho foi batizado, né? Acabou de nascer, tem uma religião aí que batiza a criança. E há orgulho de algo que o Senhor abomina. Há orgulho, há ali aquela coisa, né, ao máximo. Meu filho agora, né? Aí tem lá. Eles estão mantendo esta transgressão ao Senhor. E isso não se apaga com religião, com rituais religiosos. Então veja que isso aí é de grande importância para que a pessoa se livre, venha se livrar disso e não venha estar tendo este efeito. Nós vamos mostrar aqui como algumas coisas, algumas medidas que são importantes nós tomarmos. Mas quando ele fala que ele visita a maldade, a transgressão, a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, algumas perguntas o homem deve fazer. Eu sou filho de quem? Eu sou neto de quem? Eu sou bisneto de quem? E eu também sou trineto de quem, né? Porque daqueles que odeiam, tem o homem que odeia até a terceira e quarta geração. Então são perguntas que eu preciso fazer. Como eles viveram? E o que fizeram? Será que eles provocaram a ira de Elohim com as suas ações?
Será que existe alguma punição, algum castigo de Elohim sobre mim por causa da transgressão dos meus antepassados, dos meus ascendentes? Existe alguma influência das ações contrárias à Torá de Elohim por parte deles sobre a minha vida? E aqui eu deixo aqui uma conclusão. Esse texto nos mostra que jamais o homem deve dizer: o que os meus antepassados fizeram é problema deles. Não quero nem saber. O homem não deve tratar este tema com desprezo ou até com indiferença, né? Então são perguntas que vão ajudar. Quem é? E aí você vai ver a dificuldade que é, né? Poxa, aí fica difícil saber até o que os pais fizeram, né? Aí quando vai subindo, vai ficando mais difícil ainda. Os avós. Antigamente até se passava mais isso, né? Hoje a coisa se perdeu muito, né? Você retomar isso. Quem era o meu pai? Quem era o meu avô? Quem era o meu bisavô? O que ele fez? E ainda mais, não só uma questão de uma tradição oral, né? De passar ali a vida, mas a pessoa ter a percepção de que algo pode ter provocado a ira de Elohim, porque até para conversar sobre família, muitas vezes estão falando de idolatria, estão falando de rebelião contra o Senhor, e ele está ali, poxa, sentindo o máximo orgulho, né? Está demonstrando que está consentindo, concordando com os atos dos antepassados. E nós vamos ver daqui a pouco, quando o Senhor manda confessar o pecado dos pais, ele está mandando exatamente na contramão. Se eu confesso algo, é porque algo não agrada ao Senhor. E, em vez de eu apoiar, aprovar, eu vou me unir ao Senhor, provando que o Senhor está acima de tudo na minha vida, né? E nós vamos ver aqui que isso também não é motivo para desrespeitar o pai e a mãe. O mandamento permanece. Um mandamento do Senhor não anula o outro mandamento, né? Continua-se o respeito, a reverência, só não vou concordar com aquilo que desagrada ao Criador, também para não ir para um outro lado. Então, nesse caso aqui, por que o Senhor pune? Porque os filhos estão dando continuidade ao pecado dos pais. Permanecem na transgressão. Não obedeceram à Torá da vida, a instrução do Eterno para cortar, para quebrar a maldição hereditária, antes permaneceram na desobediência. E se não confessa o pecado dos pais, está então concordando, consentindo com eles. Então Yahová faz o cálculo, o cômputo da iniquidade que não foi expiada dos pais nos filhos, e quando a medida da sua ira se enche, a conta, né, botei aqui entre aspas, a conta chega, ou seja, a visita, a punição e o castigo. Então, meus queridos, mas o Senhor, ele vai dar a solução para esse problema, né? Graças a Elohim. Até a gente se lembra de Shaul, né? Em Romanos 8, né? Graças ao Senhor que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Yeshua. Porque, Senhor, como eu descobri o que eles fizeram? Como saber, né? Se eles provocaram a tua ira, eu preciso quebrar essa maldição. Eu preciso quebrar isso na minha vida, mas eu não sei o que meu bisavô fez. E se eu sei, eu posso saber de uma parte. Mas e as outras? E aí nós nos humilhamos diante do Senhor, colocamos diante dele a causa, confessamos esses pecados, né? Nós vamos ver aqui. Então, características para que você tenha a solução. A solução está em Shemot mesmo, 26, né? Versículo 6. E faço benevolência, aqui é o Hesed, faço bondade, misericórdia, benignidade em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E aí eu anotei aqui 3 situações, né? 3 características daqueles que amam e guardam os seus mandamentos, para a pessoa se livrar disso, se livrar das influências. Ele vai, primeiro, característica daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Eles confessaram Yeshua como Senhor da sua vida. Esse é o primeiro passo. A pessoa ouvir a palavra e perceber que o Senhor traspassou os nossos pecados para uma pessoa. Que ele assumiu os nossos pecados no madeiro, se fez maldição por nós, se fez pecado por nós. Então, quando eu creio nisso, eu estou indo até o madeiro com o Senhor e morrendo, surgindo então uma nova criatura. E aí você vai ter, eu não vou ler todos, mas esses textos são importantes para meditação posterior. Romanos capítulo 10, versículo 9.
quando ele diz, se com a tua boca confessares a Yeshua como Senhor, em teu coração creres que Elohim ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Estou salvo. Salvação, né? Libertação. E aí você recebe tantas bênçãos. Tem um texto que fala, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, né? Nas regiões celestes. Está lá em Efésios. Não me lembro agora o texto, o capítulo, o versículo, mas está lá em Efésios. Ou seja, toda maldição é quebrada no Senhor Yeshua, e agora todas as bênçãos que foram determinadas, elas alcançarão esse justo, esse que tomou esta decisão de confessar o Senhor. Gálatas 2:20, né? Essa aqui eu quero ler com os irmãos, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quando ele diz, já estou pendurado no madeiro com ungido, e vivo não mais eu, mas o ungido vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na emuná do Filho de Elohim, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então aí está claro, né, da pessoa que vai até o ungido, morre com ele, crê na obra redentora do ungido, e agora vai viver, como ele diz, não mais eu, mas o ungido vive em mim. Esse aí, vive não mais eu, é importante para esse terceiro tópico. Nós estamos no primeiro, de confessar o Senhor Yeshua. Mas existe um outro, e aí você já guarda esse aí. E vivo não mais eu, mas o ungido vive em mim. A vida que agora vivo, neste corpo, eu vou viver na emuná do Filho de Elohim. Ainda em Gálatas 5:24, ele também vai deixar um texto importante para nós, dentro desse tema, que diz assim, e os que são de Yeshua ungido, penduraram no madeiro a carne com os seus desejos e cobiças. Novamente, essa questão de estar pendurado com o Senhor. Sabendo por que isso? Porque ali ele se fez pecado e destruiu o pecado. Levou as nossas transgressões. Pessoa que não crer nisso, ela vai estar debaixo de maldição que vai se acumular, sim, na vida dela. E aí ela vai correr para muita gente, mas não vai ter a solução. Isso aqui nem pelos que... Tem aqueles que até contra a Torá eles falam. Né? Tá tudo pode viver igual ao mundo. Não, mas as festividades da família, as tradições, né? Final de ano, tem a festa. Não tem como abrir mão disso. Mas a pessoa está se purificando. Bom, o que o Senhor manda fazer? Mas ele agora, ele não condena o carnaval, mas ele condena a Torá do Senhor. Vai se livrar? Outro texto aqui é 2 Coríntios, capítulo 5. Também eu quero ler esse texto com os irmãos. Não vai dar para ler todos, mas o que der para nós lermos, nós já estamos aqui compartilhando e meditando. Muito parecido com o texto de Gálatas 2, né, quando ele diz assim, e ele morreu por todos, 2 Coríntios 5:15. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí dá um pulo aqui para o 17, quando diz, assim, que se alguém está no ungido, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então você veja que a pessoa recebe a vida de Elohim, se torna uma nova criatura. Nesta vida de Elohim não tem maldição. Foi quebrado, a pessoa se uniu ao Senhor. E ela já percebe em si mesma a diferença, a mudança. Passar a ser guiado pelo Espírito Santo, que vai dirigir, vai guiar, se tem alguma coisa. Porque o Senhor nos guia. E você vai ver o cuidado do Senhor exatamente para que a pessoa nem peque. A pessoa que está andando no Espírito estará atento à voz de Elohim e vai ver, poxa, o Espírito Santo me fez lembrar disto e me livrou de pecar contra o Senhor. Se eu fosse por esse caminho, eu pecaria contra o Senhor. E você vai ver o cuidado do Senhor, ou de lembrar alguma coisa no passado, dos antepassados, e pedir o perdão, e ter a purificação, e tomar as medidas ali, as orientações que o Senhor nos concede, para nos livrarmos dessas cargas. Ah, não, mas fulano é igual a mãe, fulano é igual o pai, fulano é igual o avô.
Aí bota todos os parentes, parentes colaterais também, é igual tio, é igual a tia. E a pessoa vai aceitando isso. Bom, o que eles fazem, as reações, suas características, se não é da nova natureza, eu não vou aceitar isso. Porque no mundo isso é motivo até de orgulho. Fulano é igual fulano. Aí a pessoa... né? Mas não. Essa atitude aqui, ela está de acordo com a palavra ou não? Se não está, não tem motivo de orgulho nenhum, de alegria nenhuma. Eu quero me livrar disso, desta carga. E você vai ver que vai ocorrendo, então, a purificação. Nós já vamos chegar lá. Eu não vou ler por causa do tempo, mas os irmãos também anotam em Romanos 6,6, quando fala do sepultamento do velho homem. Né? Já é uma passagem também bem conhecida nossa. Então, esse tópico 1, confessar o Yeshua como Senhor. Tópico 2, né? Nós estamos falando aqui, características daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Isso aí tudo dentro do tópico, do tópico 11, né? Que é sobre bênção e maldição, e que nós falamos das últimas vezes que isso tudo depende de uma escolha humana. O Senhor quer abençoar. O desejo dele é abençoar. Cabe ao homem escolher ficar ao lado dele e receber a sua palavra. Então, o tópico 2 aqui, outra característica é confessaram o pecado dos seus pais. Vaikra 26:40. Vamos ler isso aqui? Eu vou deixar depois mais um texto, mas esse eu também quero ler com os irmãos. Vaikra 26, no versículo 40. Quando ele já vem falando, né, de todas as maldições. É um capítulo também... É difícil até falar um capítulo rico, né? Porque toda a escritura é rica. Mas quando ele chega aqui no versículo 40, o Senhor fala: então confessarão a sua iniquidade, e confessarão também a iniquidade de seus pais, com as suas infidelidades que cometeram contra mim. Como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, então eu me lembrarei da aliança com Yaakov, da minha aliança com Isaac e também da minha aliança com Abraham, me lembrarei, e da terra me lembrarei. Então você veja que o Senhor já está se tornando favorável a este povo, a esta pessoa que já está confessando, que é exatamente na linha contrária. Você vê até mafioso. O mafioso que é um pouquinho inteligente, ele já fala para o filho dele não seguir o mesmo caminho que ele. Né? A besteira que eu fiz de tomar essa decisão. Ele um pouquinho consegue ainda raciocinar alguma coisa, é o que eles passam para os filhos, até em cartas. Né? Você vê isso. Não vá por esse caminho não, meu filho. Mas tem outro que o filho assume, né? Poderoso chefão. Aí ele assume, tá lá, é mafioso, bandido. O Senhor não vai acumular os pecados? Não vai cobrar tudo dessa geração? Vai se acumulando e o Senhor vai cobrar. Não tem que se orgulhar de rebelião, de transgressão. É assim que agem os homens, né? Então, meus queridos, para a gente avançar aqui, eu queria deixar, então, Daniel, capítulo 9, que você vai ver, Daniel falando do pecado dos pais. Outros servos do Senhor também falaram, Daniel 9, versículo 8 e o versículo 16. Teria outros versículos, mas esses são suficientes para os irmãos. E deixar também aqui o texto que o pastor Mário leu hoje pela manhã, Mateus 23, 29 a 36, quando fala ali dos fariseus e escribas que estavam consentindo, agindo da mesma forma que os seus antepassados. E olha o acúmulo, né? Mateus 23, 29 até o versículo 36. E aqui eu coloquei o seguinte: quando a confissão do erro, da transgressão, nesse caso aqui da confissão do pecado dos pais, você está primeiro reconhecendo os pecados, a maldade dos antepassados. Isso não foi bom, não concordo com isso, com as direções tomadas, com as decisões tomadas, direção seguida. E o segundo, né, com a confissão do pecado dos pais, a outra coisa que ocorre é que quando você está reconhecendo, o reconhecimento é o primeiro passo para as libertações. Se a pessoa ela não confessa, ela não conseguirá ser liberta. Aquilo ali estará influenciando
ela por toda a vida. É necessário chegar para o Senhor e confessar. Olha, isso aqui, Senhor, realmente é uma inclinação. Às vezes a pessoa pode até não saber, não sei nem se veio dos meus pais, dos meus avós, mas quando ela está reconhecendo, viu ali, confessa-te o pecado dos meus antepassados, ela consegue, então, a libertação. A confissão é o primeiro passo para a pessoa se libertar, porque ela está enxergando algo. Se ela deixar de lado, ela vai estar sempre ali no mesmo problema. E você vai vendo que nessa busca ao Senhor, o Senhor vai dirigindo, vai mostrando, porque ela está interessada em emendar a sua vereda, né? Em acertar os seus passos. E o Senhor vê isto. O Senhor ajuda os seus filhos, corrigindo. Tem interesse em mudar, tem interesse em agir conforme a minha palavra. Ele é o primeiro a ajudar. O Senhor Yeshua é de fato o nosso amigo, né? Tem o ajudador, e que vai mostrando, não nos deixa sem a visão daquilo que precisa mudar para que a gente receba a bênção dele. Porque ele tem o maior prazer em abençoar o seu povo. E essa é uma bênção do Senhor, de fato, né, que ele nos faça ver. E por fim, o terceiro tópico é característica daqueles que amam o Senhor. Bom, para que o Senhor faça benevolência em milhares, para que essa maldição seja quebrada, eu confesso o Senhor Yeshua, confesso o pecado dos meus pais, e agora o terceiro, essa característica desses eles estão purificando a sua alma diariamente. Porque me unir com o Senhor, a obra foi do Senhor Yeshua, ele que realizou a obra redentora. E eu criei nesta obra. Não foi eu que fiz esta obra, foi o Senhor que fez. Confessei o pecado dos meus pais, fiz a confissão. Meus pais pecaram e eu confesso, Senhor. Eu não quero ter esse vínculo com iniquidade, com transgressão. Não quero que isso acumule sobre mim. Mas agora existe o meu trabalho. Agora existe o trabalho também da purificação diária. 1 Queifá, capítulo 1, versículo 18. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Já também um texto conhecido nosso, mas ele diz assim, 1 Queifá 1, 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Aí você vê aí, né? Vossa vã maneira de viver. Viver de forma inútil, viver de forma com nulidade, transgressão à palavra do Senhor. Uma vida inútil, uma vida vã. Que é isso que o mundo aprende do sistema, da fera, da meretriz. Recebe dos pais, e eles exaltam com toda aquela pompa familiar, mas que tudo isso, como está escrito, né? Aquilo que é elevado para os homens, para Elohim, é abominável. Então não foi com essas coisas que vocês foram resgatados, mas com o precioso sangue do ungido, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E aqui no versículo, vou dar um salto também por causa do tempo, ele diz aqui no versículo 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Então você vai ver que aí agora existe a minha parte da purificação. Bom, eu agora realmente percebo, confesso ao Senhor, reconheço. E agora, Senhor, eu preciso me purificar. Eu preciso aplicar a Tua palavra. Eu furtava. Então eu não vou mais furtar. Creio na Tua palavra. Aprendi errado, agi errado, tomei decisões erradas e agora eu não quero mais furtar. Eu quero realmente a mudança. Ele vai ler o texto e vai aplicar a vida dele, porque ele crê na palavra. Ele vai ver que o Senhor está falando isso para o bem dele, para que ele desfrute de algo que o mundo não desfruta. O morador de rua, se ele quiser o Senhor, ele vai... Bom, eu preciso trabalhar. Está escrito. Senão, alguém vai ter que trabalhar por mim. Mas eu me lembro que, assim que eu... Agora posso dar um testemunho de quando eu me posicionei, né? Eu só dava um testemunho das minhas dificuldades. Agora, me posicionei, a gente estava naquela de pregação na praça, né? Eu me lembro que eu estava ali animado com a pregação nas praças. Eu acabava na praça, eu ia andando para casa, e se eu achasse alguém no caminho, eu parava para pregar também, aquela coisa boa, né?
A pregação ela também fortalece, é um bom treino, e temos que pregar, né? Não deixe de pregar a palavra. E aí a irmã Marlene, Marcelo, ó, tem um morador de rua ali, um mendigo, fica ali na Barão de Tambi, do lado do mercado. Eu já falei alguma coisa para ele, ele está interessado, só que como ele é homem, é melhor o irmão ir. Falei, vamos lá, estava animado, empolgado. E aí fui. Aí cheguei lá, percebi pelas referências dadas pela irmã Marlene, né, como estava do lado do mercado que tem ali, comecei, aquele jeito, né? Comecei a pregar para ele e falou, olha, não pedi sua ajuda, não. Depois eu fiquei pensando, será que é o mesmo mendigo que a irmã Marlene falou para mim? Não é possível, né? Até brinquei com ela outro dia, que a gente lembra desse caso. Eu falei, você me botou numa furada. E aí, mas eu continuei. Não, eu falei, olha, você não conversou com a Marlene e tal? Eu quero aqui trazer... Eu tentando lembrar aqui algumas coisas, né? Não quero saber disso. Não pedi sua ajuda. Seco, né? E aí eu saí de lá, eu falei, realmente, para aqueles que acham que é humilde, né? E até completamente a palavra distorcida do que significa humildade, ainda que não fosse o mesmo mendigo, mas era um mendigo. E aí você vai ver a dureza do coração. As lições que você tira disso. Se ele tivesse filho, o filho provavelmente o que o filho ia aprender? Também ia ficar ali pedindo. Então ele vai começar a ler a palavra, bom, eu tenho que trabalhar. Ele vai 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho. O homem nasceu para o trabalho. Quem não quiser trabalhar, não coma. Então isso tudo vai tendo efeito na pessoa que vai mudar. Porque ela ama o Senhor. E quem recebe essa palavra se dignifica. Senhor, realmente até aqui eu andava assim. Os meus pais, os meus avós, eles eram idólatras. E agora eu preciso abandonar isso. Eu preciso quebrar os ídolos, deixar de lado. Me lembro, né, até essa questão que atua muito, o espírito de prostituição, vai atuando. E isso aqui é fundamental para vários espíritos, né? Não atuarem, inclinações. Eu me lembro que quando eu estava já retornando para o Senhor, eu conto muito isso, é recorrente no Vereda da Vida, porque é aula de tentações, né? Então eu estava ali, tinha acabado de me posicionar, tinha o conjunto no primeiro dia à tarde. Eu falei, Senhor, eu não quero pecar. Era o que estava na minha mente, eu não quero pecar, então eu preciso tomar medidas. Eu vinha de ônibus. Falei, não quero encontrar com ninguém ali, não posso encontrar com ninguém. Uma das orações que eu fazia, Senhor, quando eu sair da Marquês de Abrantes, chegar na cena do Vergueiro, que o ônibus já esteja lá. Era uma oração que eu fazia, antes de sair de casa. Eu não quero encontrar com ninguém que eu conheça. E muitas vezes, graças ao Senhor, o ônibus chegava na hora. Teve uma vez que tinha um garoto sentado no prédio, um conhecido nosso, até hoje. E quando eu desci, ele deu aquela risada, né? Aquela zombaria, aquela risada que você vê o diabo dentro da pessoa. Também naquela época cabiam 2 Marcelo naquela blusa, mas depois a gente aprende a comprar as blusas na medida certa também, né? Mas ele deu aquela risada para tirar, e eu me lembro de uma coisa, eu falei, bom, o que eu tenho que fazer agora é me guardar. Eu até poderia ajudar ele? Poderia ajudar ele ali, pregando, se ele quisesse ouvir, mas não queria ouvir coisa nenhuma, estava com até roupa de praia, e estava me zoando. Eu falei, o que eu precisava ali era me defender. Eu falei, não está na hora de ajudar ninguém, nem parar aqui para falar. Fui, defesa. E orava. E aí, depois disso, eu me lembro de um irmão também falando comigo. Eu falei, olha, você tem que... Marcelo, você tem que... Como é que foi? Lembra de Adão? Na época, Adão, né? Quando ele recebeu Eva, ele estava dormindo. Não, como é que ele estava? Eu falei, não, estava dormindo. Então, você precisa dormir. Aí eu saí dali e fui orar. Senhor, dá-me um sono profundo. Fazer essa oração, Senhor, eu quero esse sono. Você começa ali, a gente brinca, né? Mas quando você está ali no olho do furacão, você vai vendo que você precisa do Senhor, a força vem dele, a capacidade. E você não quer pecar. Se você não quer pecar, você vai tomar medidas para não pecar contra o Senhor.
E ele vai te ajudando, até que daqui a pouco você não precisa mais fazer oração para o ônibus passar na hora que você está chegando, né? Você já está ali fortalecido, você não vai deixar se descuidar. Mas isso tudo você vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai se livrando. E eu estava ali fervoroso, né, buscando. Uma coisa que ia acontecer comigo, eu buscava os irmãos, né? Eu estava ali buscando. Se tem um, eu quero estar ali com ele. Tem outro, chamava, tentava me aproximar, ia para as vigílias. Na época tinha alguns que, bom, era o que tinha também, né? E aí eu tinha acabado de vir da vigília na sexta, e aí eles me chamaram para ir na vigília sábado, uma vigília que tinha ali no centro da cidade. E aí, só que a vigília era de 10 da noite até 7 da manhã. Só que eu estava querendo me fortalecer, não, eu vou. Aí quando cheguei, falei, ó, vai ter vigília hoje também, já tinha vindo a vigília de sexta, né? E meu pai falou, olha, se você for nessa vigília de sábado, de 10 até as 7, como é que você vai acordar para a escola bíblica? Eu falei, não, eu acordo, vou acordar, quero estar lá fortalecendo. Aí, resumindo, fui para a vigília, 10 horas da noite, meia-noite eu já não estava mais aguentando. Falei, como é que eu vou fazer para chegar até as 7 nessa vigília? Eu já estava pedindo arrego. E aí, para piorar, os dois que me convidaram estavam lá balançando paletó. Assim mesmo. Parecia o Superman com a capa. E eu estava ali fazendo uma força para orar. Eu me lembro sentado, orando. Aí eles viraram para mim e ainda falaram assim, rapaz, deixa de ser carnal, rapaz, levanta aí. O carnal era eu que estava tentando orar. E eles ali, o que eles queriam que eu fizesse para não ser carnal? Pegar o meu paletó e começar a girar também. Aí o que aconteceu? Eu acordei para a escola bíblica? Não consegui acordar. Aí são lições. Mas tudo isso você vê. Bom, eu tomei uma atitude errada, deveria ter ouvido o pai. Porque você precisa da palavra, senão você vai ficar só balançando paletó. E balançar paletó não vence Satã. Não vence as trevas, não vence tentação. Tocar pandeiro, só ficar tocando pandeiro, você tem que estar ali com a palavra. Quando o Senhor enfrentou Satã, o que ele tinha dentro dele? Ele ia pegar tudo. Imagina, Senhor, não dá nem para... Né? E a gente vai aprendendo, bom, realmente não perdi a escola bíblica, perdi a oportunidade de me fortalecer. Então, essa questão da purificação da alma, eu tenho um texto aqui muito rico, que é Efésios 4, os irmãos podem ler depois. Efésios 4, do versículo 20 a 32, porque ali tem muitas questões práticas, né? Tem muitas ali do que a pessoa precisa se purificar, tirar, botar para fora. Isso é importante, porque a pessoa vai se purificando, ou seja, eu tenho que fazer o meu esforço. Porque se eu não me purificar, como é que uma casa que não se purifica e não tem faxina todo dia? Uma casa está lá um mês sem faxina, 2 meses, 1 ano. A casa vai ficar suja. Tudo de podre ali vai ter, de ruim, de cheiro, né? Mas a nossa alma, se a gente não se purifica, vai acumulando sujeira, impureza. Então, são passos fundamentais para que a gente possa se livrar disso e faço benevolência em milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, meus queridos, não tinha como avançar sem passar por esse texto. Falei, não, isso aqui eu preciso voltar. Nós estávamos no tópico 17, eu quero só finalizar aqui, então, o tópico, para ver se a gente consegue acabar hoje, o Tanar. Eu queria acabar, mas eu já me perdi aqui no computador. Irmearro 31, vamos ler isso para nós finalizarmos? Então, o tópico 15 nós falamos da última vez, que era a época dos reis e o perigo da insensibilidade aos mandamentos de Jeová. Demos o exemplo de Oxiarro, Irmearro, Jeremias 31. Esse foi o tópico 15, né? Quando ele se humilhou diante do Senhor, o Senhor postergou o juízo dele sobre a nação por causa da humilhação de Oxiarro. Mostramos o perigo da insensibilidade para com a Torá. Tentativa de livrar do cativeiro foi o tópico 16. Né? Por causa do que o cativeiro? Nós colocamos transgressão à Torá. Tópico 17 foi a época de Esdra e Nehemiá, a importância do sacerdócio para a nação. E mostramos que o sacerdote que ensina a Torá é uma evidência desta aliança de Elohim com o seu povo. Lemos aqui vários textos. A importância de você ter hoje tem sacerdote para ensinar tudo, né? Tirar tudo da Escritura. Mas, se existe um sacerdote que ensina a Torá, isso é uma evidência importantíssima para o povo de Elohim.
Esse foi o tópico 17. E hoje a gente finaliza aqui o tópico 18. Estou colocando aqui nova aliança. Nova aliança. Então vem aqui alteração no conteúdo da Torá ou no local de recepção da Torá. Que nova aliança é esta? Houve alteração no conteúdo ou no local de recepção. MRA 31, versículo 31. Diz assim: eis que vem dias, diz Jeová, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Veja bem, nova aliança. É o Senhor falando, é o Pai falando, então a gente fica atento. Bom, vai ter alguma alteração? Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra de Mitzraim. Porquanto eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz Jeová. Quem validou a aliança foi a casa de Israel. 33. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Jeová. Revogarei a minha Torá. É isso? Estarei com a Torá neotestamentária. É isso? Não. Revogarei a Torá, estaremos no tempo da graça. É isso? Porei a minha Torá no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. Então, essa nova aliança que o Senhor está fazendo não é aquela aliança de colocar a Torá em tábuas de pedra, mas ele está dizendo que vai colocar no coração do homem. Salomão até já tinha falado sobre isto, né, em Provérbios. Salomão é antes de Irmiarro. Filho meu, guarda os meus mandamentos, escreve-os na tábua do teu coração. Do coração procedem as fontes de vida, é o cofre do homem. E o Senhor não está alterando nenhum conteúdo, o Pai não está alterando nenhum conteúdo da sua Torá. Até quando ele fala de nova aliança, ele está mantendo a Torá dele. Apenas o local. Né? Colocarei a minha Torá no seu interior e a escreverei no seu coração. Agora, ele fala isso para aqueles que estão em aliança. Quem está em aliança está com a Torá no coração. E quem rejeita a Torá? Está em aliança com o Jeová? Esse aqui é o Pai falando. Até quando ele vai falar de coisas futuras, lá na frente de uma nova aliança, ele está mantendo a Torá dele. E depois nós vamos ver o que o Senhor Yeshua fala, o Shelerim, o Shaul, e quem vai falar contra todos esses homens, desde o princípio que foram estabelecidos. Então a gente anula a Escritura. Né? Deixa a Escritura de lado. Meus queridos, então a gente para aqui no tópico 18. E que o Eterno abençoe os queridos. Qualquer dúvida dos tópicos, eu sei que é muito conteúdo, muitos textos, a gente pode passar para os irmãos, sem maiores problemas. Que o Eterno abençoe os queridos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.